Você sabia que, na Bíblia, há uma história de uma mulher cujo destino final foi marcado por um castigo tão cruel que ninguém poderia imaginar? Jezabel, a rainha que corrompeu Israel com sua idolatria e corrupção, teve uma morte tão brutal e vergonhosa que se tornou um dos relatos mais fortes do Antigo Testamento. O que você vai aprender hoje pode transformar a sua compreensão da justiça divina e mostrar como, mesmo os mais poderosos e arrogantes, não escapam do juízo de Deus. Mas antes de começarmos, pense: você já se perguntou como Deus lida com aqueles que escolhem o mal? Como ele responde ao abuso de poder, à mentira e à idolatria? Não perca a oportunidade de descobrir as respostas que a Bíblia tem para essas perguntas. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque ao final deste vídeo, você vai entender como a história de Jezabel não é só sobre vingança, mas sobre um alerta para todos nós. Continue assistindo Poyo Final. Vou te revelar como evitar o mesmo destino de Jezabel. Não deixe essa oportunidade escapar. Jezabel não era apenas uma rainha qualquer. Ela personificava a idolatria em Israel, trazendo consigo uma influência sombria que contaminou toda uma nação. Casada com o rei Acabe, ela introduziu a adoração a Baal e a Zerá, dois dos deuses pagãos mais abomináveis mencionados na Bíblia Sagrada. Seu objetivo não era apenas coexistir com o culto ao Deus de Israel, mas erradicá-lo completamente. Jezabel perseguiu profetas, silenciou sacerdotes e fez de tudo para apagar o nome do Senhor do meio do povo escolhido. A história da Bíblia nos mostra que essa influência foi tão destrutiva que levou Israel ao declínio espiritual e moral. E o que aprendemos com isso? Sempre que algo tenta ocupar o lugar de Deus em nossos corações, cedo ou tarde, a queda é inevitável. Mas Jezabel não fez isso sozinha. Sua astúcia era tamanha que manipulava o próprio rei Acabe, incentivando-o a cometer atos perversos contra o povo de Deus. Ele se tornou um fantoche nas mãos dessa mulher dominadora. E juntos, eles estabeleceram o que talvez tenha sido um dos períodos mais sombrios do Antigo Testamento. Aqui vemos uma lição importante. Alianças erradas podem nos afastar da presença de Deus. Muitas vezes, influências externas tentam nos seduzir com promessas de poder, status e liberdade, mas no final, tudo isso se torna um laço que nos prende ao pecado. Por isso, é essencial sempre buscar a direção do Senhor, antes de nos unirmos a algo ou alguém que pode comprometer nossa fé. Jezabel não apenas trouxe idolatria, mas a institucionalizou. Ela financiava os falsos profetas, construiu templos pagãos e eliminou qualquer um que ousasse desafiar sua agenda maligna. Em passagens bíblicas como um rei Seate, vemos como ela ordenou o massacre dos profetas do Senhor, forçando Elias a se esconder. Esse episódio nos ensina algo profundo. A idolatria não é apenas a adoração de imagens esculpidas, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Pode ser dinheiro, status, relacionamentos, ou até mesmo nossas próprias vontades. E quando isso acontece, acabamos nos afastando do verdadeiro propósito que Deus tem para nós. Agora pense bem, quantas vezes a sociedade tenta normalizar aquilo que Deus condena? Jezabel fez exatamente isso. Ela pegou o que era abominável diante do Senhor e transformou em algo comum e até desejável. Hoje em dia, não é diferente. A idolatria moderna vem disfarçada de ideologias, entretenimento e até mesmo algumas práticas religiosas que distorcem a verdade da explicação da Bíblia. Se não estivermos atentos, podemos ser levados por essa corrente sem nem perceber. Precisamos ser como Elias, que mesmo diante da perseguição, permaneceu firme em sua fé e não se curvou diante de Baal. E o que acontece com aqueles que se rendem à idolatria? A interpretação bíblica nos mostra que Jezabel e todos os que a seguiram acabaram experimentando o juízo divino. O pecado pode parecer agradável por um tempo, mas sua consequência sempre chega. Deus é paciente, mas Ele também é justo. No próximo tópico, veremos como o Senhor enviou um aviso claro a Jezabel, através de Elias, mostrando que ninguém, por mais poderoso que pareça, pode escapar do seu julgamento. O pecado pode durar por um tempo, mas a justiça de Deus sempre prevalece. Jezabel governava com arrogância, promovendo a idolatria e destruindo aqueles que se opunham a ela. Mas o Senhor, que tudo vê
não deixaria seus atos impunes. Foi então que ele levantou um de seus profetas mais ousados, Elias, para declarar o juízo divino sobre a rainha perversa. Em 1 Reis 21 e 23, Elias anunciou: também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães a comerão junto ao antemuro de Jezreel. Essa profecia não era apenas uma ameaça, era uma sentença irrevogável. Jezabel havia cruzado todos os limites, especialmente ao planejar a morte de Nabote para que Acabe tomasse sua vinha. Mas Deus, em sua justiça, não permitiria que essa maldade passasse despercebida. A história de Nabote é um exemplo clássico de abuso de poder e injustiça. Acabe desejava a vinha de seu súdito, e Jezabel, sem hesitar, forjou falsas acusações que resultaram na execução do inocente. 1 Reis 21, 7-16. Isso nos lembra de quantas vezes, no mundo de hoje, os poderosos tentam manipular as leis e usar de influências para satisfazer suas próprias ambições. Mas a Bíblia Sagrada é clara: Deus é o justo juiz, e Ele não se esquece dos que foram oprimidos. Elias, movido pelo Espírito do Senhor, confrontou Acabe e Jezabel, anunciando que suas iniquidades não ficariam impunes. Isso nos ensina que, por mais que a injustiça pareça vencer momentaneamente, o juízo de Deus sempre vem na hora certa. Elias não apenas anunciou a destruição da casa de Acabe, mas detalhou a morte terrível de Jezabel. Isso nos leva a uma reflexão séria. Quantas vezes Deus nos alerta sobre os perigos do pecado, mas escolhemos ignorar? Jezabel teve inúmeras oportunidades de se arrepender. Ela viu as pragas caírem sobre Israel. Testemunhou o confronto no Monte Carmelo, onde Elias provou que o Senhor era o verdadeiro Deus. 1 Reis 18, 20-40. E ainda assim, endureceu seu coração. Isso nos ensina que Deus sempre dá chances ao arrependimento, mas aqueles que persistem no pecado acabam experimentando o peso de seu julgamento. Há um padrão nas histórias da Bíblia. Deus avisa antes de agir. Noé alertou sua geração antes do dilúvio. Jonas pregou o arrependimento a Nínive. E Elias advertiu Jezabel e Acabe: o Senhor não tem prazer na destruição do ímpio Asequé 23:11, mas Ele é justo e não pode ignorar o mal. Quando olhamos para a nossa própria vida, será que estamos ouvindo as advertências de Deus? Será que Ele tem enviado sinais, mas nosso coração tem se endurecido, assim como o de Jezabel? A reflexão bíblica aqui é clara. Aqueles que ignoram os avisos divinos acabam enfrentando consequências severas. E assim a profecia foi lançada. O destino de Jezabel já estava selado, mas, ao invés de se humilhar, ela seguiu firme em sua arrogância. Isso nos ensina que o orgulho pode nos cegar, a ponto de nos levar diretamente à destruição. E no próximo tópico, veremos o quanto Jezabel estava determinada a desafiar o julgamento divino, mesmo diante da sua sentença final. Diante do juízo iminente, qualquer pessoa em sã consciência buscaria se arrepender. Mas Jezabel não era qualquer pessoa. Sua história é um testemunho do que acontece quando o coração humano se endurece contra Deus. Ao invés de reconhecer sua derrota e buscar o perdão do Senhor, ela escolheu encarar sua destruição com orgulho e soberba. A Bíblia Sagrada nos conta que, ao saber da chegada de Jehum, Jezabel se enfeitou, pintou os olhos e se adornou com vestes reais. 2 Reis 9:30. Era como se estivesse indo para uma cerimônia, e não para sua morte. Ela queria mostrar que até o último momento era rainha, intocável, superior a qualquer adversário. Essa atitude revela um padrão espiritual perigoso. A recusa em se submeter à vontade de Deus em diversos momentos da história bíblica. Vemos o mesmo comportamento em outros personagens. O faraó do Egito, mesmo depois de ver as pragas destruindo sua nação, endureceu seu coração contra o Senhor. Êxodo 7-11. O rei Nabucodonosor, em sua soberba, precisou ser humilhado até reconhecer que Deus é soberano sobre todos os reinos da terra. Daniel 4:28-37. E Jezabel seguiu esse mesmo caminho. O orgulho a impediu de enxergar a verdade. Quantas vezes isso acontece hoje? Pessoas que, diante de dificuldades e sinais claros de que precisam mudar de vida, escolhem se agarrar ao pecado e à ilusão do controle. Jezabel não apenas se enfeitou, mas também desafiou Jehum com palavras sarcásticas. Foi bem assim que Zimri,
que matou seu senhor, teve paz. 2 Reis 9:31. Aqui, ela faz referência a um rei anterior que assassinou o governante e reinou por apenas 7 dias antes de ser destruído. 1 Reis 16:9-20. Jezabel estava zombando de Jeú, tentando sugerir que seu destino seria o mesmo um golpe fracassado. Mas o problema é que Jeú não estava agindo por conta própria. Ele havia sido ungido pelo próprio Deus para cumprir sua justiça. Jezabel não estava apenas desafiando um general humano, mas sim o próprio Altíssimo. E ninguém pode contender com Deus e sair vitorioso. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que acontece quando resistimos à voz de Deus? Quando Ele nos avisa, mas preferimos nos esconder atrás de aparências? Jezabel acreditava que sua maquiagem e sua postura altiva poderiam mascarar sua ruína. Hoje, muitos fazem o mesmo, tentando esconder seus problemas espirituais com status, dinheiro ou influência. Mas Deus enxerga além das aparências. Ele vê o coração. E se o coração estiver distante dele, nenhuma máscara poderá ocultar a verdade. A chegada de Jeú marcava o fim da era de Jezabel. O tempo da misericórdia havia se esgotado, e agora, a profecia de Elias estava prestes a se cumprir. Mas o desfecho dessa história ainda guarda uma das cenas mais impactantes das passagens bíblicas. Jezabel não seria morta em combate, nem teria um funeral digno de uma rainha. O que aconteceria a seguir seria um dos julgamentos mais chocantes de toda a interpretação bíblica. Jeú não era um homem qualquer. Ele foi escolhido por Deus para uma missão específica: erradicar completamente a casa de Acabe e purificar Israel da influência maligna de Jezabel. Quando recebeu a unção profética, sua determinação foi selada. Ele não estava agindo por ambição pessoal, mas cumprindo um decreto divino. Seu primeiro passo foi eliminar Jorão, filho de Jezabel, que naquele momento governava Israel. A cena é dramática. Enquanto Jorão fugia em seu carro de guerra, Jeú puxou o arco e lançou uma flecha certeira, atravessando o coração do rei. 2 Reis 9:24. Esse não foi um simples ato de guerra, mas a execução da justiça divina, conforme a Bíblia Sagrada já havia profetizado. A morte de Jorão marcou o início da queda definitiva de Jezabel. Sem herdeiro legítimo e sem aliados fortes, a rainha agora estava vulnerável. Mas mesmo assim, ela não demonstrou medo ou arrependimento. Jezabel sempre confiou em sua influência e no poder de manipular aqueles ao seu redor. No entanto, desta vez, não haveria ninguém para protegê-la. Jeú entrou em Jezreel com o ímpeto de quem sabia que estava cumprindo um propósito maior. Ele não hesitou, não recuou. Seu objetivo era claro: acabar com a linhagem de Acabe e remover qualquer vestígio da idolatria que Jezabel havia introduzido em Israel. Esse momento nos ensina algo poderoso sobre a justiça divina. Deus não se esquece dos atos dos homens. Por anos, Jezabel oprimiu os profetas do Senhor, perseguiu os fiéis e espalhou a adoração a Baal pelo reino. Ela usou sua posição para praticar o mal e acreditou que nunca enfrentaria consequências. Mas Deus sempre age no tempo certo. Isso nos lembra de outra passagem bíblica: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Jezabel semeou destruição e rebelião contra o Senhor. Agora, era chegada a hora da colheita. Quando Jeú finalmente confrontou Jezabel, ele não a tratou com a honra de uma rainha. Ele olhou para ela com desprezo, como alguém que representava tudo o que havia de errado no reino. A arrogância dela, que antes intimidava tantos, não significava nada para Jeú. Ele não se curvou diante de sua posição. Não se deixou enganar por sua aparência majestosa. Pelo contrário, seu olhar refletia a ira justa de Deus. Isso nos ensina que aqueles que são chamados por Deus não devem temer os poderosos deste mundo. Quando se tem a certeza de que se está cumprindo a vontade do Senhor, não há inimigo que possa prevalecer. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais impressionante. Jezabel, que passou a vida manipulando e controlando aqueles ao seu redor, descobriu da pior maneira possível que seu tempo havia acabado. E, ironicamente, a traição veio de onde ela menos esperava. Seus próprios servos, aqueles que por anos se submeteram ao seu domínio, foram os que deram o golpe final.
Como isso aconteceu? Vamos ver no próximo tópico, onde a justiça de Deus se manifestou de forma chocante e irrefutável. Por anos, Jezabel reinou com mãos de ferro, manipulando e controlando todos ao seu redor. Ela governava não apenas pelo poder, mas pelo medo. Seus servos, os eunucos do palácio, estavam acostumados a obedecer suas ordens sem questionar. No entanto, naquele dia, algo mudou. Quando G1 chegou ao palácio e olhou para cima, viu Jezabel em sua varanda, adornada com suas vestes reais, tentando manter uma postura de autoridade. Mas a verdade é que sua influência estava desmoronando. G1, sem medo ou respeito por sua posição, gritou para os servos dela: "Quem está comigo?" Quem? 2 Reis 9 e 32. E então, o inesperado aconteceu. Os próprios eunucos, aqueles que deveriam protegê-la, se viraram contra ela. O que levou esses homens a traírem Jezabel? Talvez tivessem medo de G1 e do que aconteceria se continuassem ao lado da rainha caída. Ou talvez, depois de anos servindo a uma mulher cruel e implacável, tivessem percebido que ela não era invencível. Seja qual for a razão, naquele momento, a lealdade deles se desfez. Eles olharam para G1, um homem que vinha com autoridade divina, e tomaram uma decisão. Lançaram Jezabel pela janela. Esse ato não foi apenas uma traição política, foi um sinal claro de que até aqueles que estavam próximos dela reconheceram que sua queda era inevitável. Aqui, vemos uma lição da Bíblia para a vida. A confiança baseada no medo nunca dura. Jezabel pensava que podia manter seu poder por meio da manipulação e da idolatria. Mas, quando o juízo de Deus chegou, nem seus servos permaneceram ao seu lado. Isso nos lembra de outra passagem bíblica. Porque o Senhor não deixará padecer a alma do justo, mas a ansiedade dos ímpios lançará por terra. Provérbios 10, 1-3. Nenhuma estrutura de poder humano pode resistir ao juízo de Deus. Líderes que constroem seus reinos sobre injustiça e opressão eventualmente enfrentarão a verdade. Quando Deus decreta o fim de algo, nada pode impedir. Agora, imagine a cena. Jezabel, que sempre teve controle sobre tudo, de repente é agarrada e lançada da varanda. Por toda a sua vida, ela manipulou reis, ordenou a morte de profetas e desafiou o próprio Deus. Mas naquele instante, ela não tinha mais controle algum. Sua queda não foi apenas física, mas espiritual e simbólica. Aquela que tentou exaltar a si mesma acima de Deus, foi humilhada diante de todo o povo. Isso nos ensina que ninguém pode desafiar o Senhor e sair impune. E a história não termina aí. A forma como Jezabel encontrou seu fim foi ainda mais terrível do que se poderia imaginar. Seu corpo não teve sequer um enterro digno. O que aconteceu em seguida foi o cumprimento exato da profecia de Elias, mostrando que a palavra de Deus sempre se cumpre, não importa quanto tempo passe. Vamos ver no próximo tópico como a brutalidade de sua morte selou seu destino de forma definitiva. Jezabel caiu da janela com um impacto violento. Seu corpo atingiu o chão, e no mesmo instante, os cavalos de G1 passaram por cima dela, esmagando-a sem piedade. O sangue da rainha espirrou nas paredes e nos cascos dos cavalos, marcando o local de sua ruína. Era um cenário chocante, mas não um acaso. Essa foi a exata retribuição pelos anos de impiedade, idolatria e perseguição aos profetas do Senhor. A profecia de Elias começava a se cumprir diante dos olhos de todos, deixando claro que as palavras de Deus são imutáveis e infalíveis. G1 não demonstrou qualquer remorso. Para ele, Jezabel não era mais do que um símbolo da corrupção espiritual e moral que assolava Israel. Ele entrou no palácio, comeu e bebeu, e só depois se lembrou de dar uma ordem fria: "Ide, vede, agora aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei." 2 Reis 9:34. No entanto, quando foram procurar o corpo para enterrá-lo, algo terrível havia acontecido. O corpo da outrora poderosa rainha estava quase todo desaparecido. Apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos haviam restado. Imagine a cena. Jezabel, que tanto se preocupava com sua aparência e com seu status real, agora não passava de restos mortais espalhados pelo chão. Seus adornos, seu poder e sua arrogância
nada puderam fazer para impedir seu destino. Deus não apenas permitiu sua morte, ele a tornou um sinal visível de advertência para todos que ousassem seguir seus passos. A história da Bíblia nos ensina que a soberba e a impiedade não ficam impunes. O Senhor resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Essa passagem também carrega um alerta espiritual profundo. Jezabel representa não apenas uma mulher perversa da antiguidade, mas um espírito de rebeldia, manipulação e apostasia, que continua presente até os dias de hoje. Quantas pessoas constroem seus impérios sobre mentiras, idolatria e injustiça, achando que jamais serão derrubadas? No entanto, o tempo da colheita sempre chega. Jezabel encontrou um fim terrível, mas não por acaso. Foi o resultado de tudo que plantou durante sua vida. Mas essa não é a última cena do julgamento divino sobre Jezabel. Algo ainda mais impressionante aconteceu, cumprindo completamente a palavra profética. O que restou de seu corpo revelou um detalhe chocante, que nos leva a entender de forma ainda mais clara o quanto Deus não se deixa escarnecer. Vamos ver no próximo tópico como até os cães tiveram um papel no desfecho da história dessa rainha perversa. O destino final de Jezabel foi, sem dúvida, uma das imagens mais impactantes da Bíblia Sagrada. Quando os servos de Jeú tentaram dar a ela um enterro digno, a história tomou um rumo ainda mais macabro. O corpo da rainha, outrora cheia de luxo e poder, foi encontrado completamente devorado por cães. Restaram apenas seu crânio, suas mãos e seus pés, os símbolos de sua arrogância e sua natureza cruel. Isso não foi apenas um acidente, mas sim o cumprimento exato da profecia feita por Elias, que havia dito que os cães comeriam o corpo de Jezabel. Em um ato de vergonha e desgraça, 1 Reis 21, 23-24. O cumprimento de uma profecia dessa magnitude traz à tona uma reflexão bíblica poderosa. Nada escapa ao juízo de Deus. Mesmo que alguém tenha vivido uma vida cheia de poder e ostentação, com o tempo tudo se desfaz. Os poderosos da terra podem se erguer por um tempo, mas a justiça divina é infalível e chegará no momento certo, como nos ensina a Bíblia, pois nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. A verdade de Deus sempre prevalecerá. Por mais que tentemos nos esconder atrás de nossas máscaras de poder ou riqueza, a cena de Jezabel sendo devorada pelos cães também serve como um aviso espiritual. Aquele que não se arrepende de seus erros, que vive uma vida de injustiça e desobediência, está sujeito a um fim semelhante, sem dignidade e sem honra. É claro que estamos falando não apenas de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Jezabel, em sua jornada, foi um exemplo de como o pecado e a idolatria podem levar a uma destruição completa e sem volta. Não é só um corpo que se perde, mas a alma também, se não houver arrependimento. Por outro lado, essa história nos traz esperança. A explicação da Bíblia nos revela que, apesar da morte física de Jezabel, o juízo de Deus é justo e, de certa forma, uma oportunidade de nos voltarmos para Ele, antes que seja tarde. Mesmo com a severidade de sua justiça, Deus sempre nos oferece um caminho de redenção. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e voltem a Ele. Quando vemos Jezabel sendo desfeita pelos cães, é como um lembrete de que a graça de Deus está disponível para aqueles que escolhem a vida e não a morte. No entanto, essa história não termina com a morte de Jezabel. Sua queda deixa um legado de advertência para todos nós. O que acontecerá com os que seguem seus passos? O que acontecerá com aqueles que se deixam dominar pela arrogância e pela idolatria, acreditando que seu pecado passará despercebido? A resposta vem da própria Bíblia. O juízo de Deus é certo, e ninguém pode escapar dele. Vamos então refletir sobre o que isso significa para a nossa própria jornada espiritual. A história de Jezabel, de sua morte brutal e do julgamento de Deus sobre ela, carrega lições profundas para todos nós. A queda de Jezabel não é apenas uma narrativa de vingança, mas um poderoso alerta moral sobre as consequências da idolatria, da injustiça e do abuso de poder. Quando observamos a destruição de Jezabel, não podemos deixar de refletir sobre o significado das ações humanas diante de Deus.
e a forma como ele responde àqueles que se rebelam contra sua vontade. A primeira lição que se destaca aqui é a idolatria. Jezabel foi a responsável por introduzir a adoração a Baal em Israel, levando muitos a se desviarem da verdadeira fé em Deus em nossas vidas. A idolatria pode assumir muitas formas. Pode ser o amor ao dinheiro, ao poder, a busca incessante por status, ou até mesmo o apego a coisas que nos afastam de Deus. A Bíblia nos ensina claramente: não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23. Jezabel pagou com sua vida por sua adoração a ídolos. E essa lição deve nos levar a examinar os altares que construímos em nossas próprias vidas. Quais são as coisas ou pessoas que estamos colocando acima de Deus? Outro ponto crucial é a injustiça. Jezabel não só levou o povo a adorar Baal, mas também cometeu crimes terríveis, como o assassinato de Nabote para tomar sua vinha, 1 Reis 21:15. Essa atitude revela a crueldade do abuso de poder e a falta de respeito pela vida e pelos direitos do próximo. Em um mundo onde a injustiça ainda é prevalente, essa história serve como um lembrete de que Deus é um Deus de justiça. Ele não ficará em silêncio diante da maldade. A palavra de Elias sobre Jezabel foi clara: o cão comerá a carne de Jezabel, 1 Reis 21:23. Isso nos ensina que, embora a maldade e a injustiça possam parecer prevalecer por um tempo, o Senhor sempre intervém no momento certo. Não importa o quanto o homem tente ocultar suas maldades, Deus vê tudo. Finalmente, a história de Jezabel também nos fala sobre a importância de se humilhar diante de Deus. Ela, com sua arrogância, desafiou o próprio juízo divino e morreu sem arrependimento. O orgulho e a falta de humildade foram fundamentais para seu fim trágico. A Bíblia nos diz: o orgulho precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. Jezabel teve muitas oportunidades de se arrepender, mas escolheu persistir em seus caminhos, e isso teve consequências eternas. É um aviso para todos nós sobre a necessidade de buscar arrependimento, humildade e verdade em nosso caminhar com Deus. Assim, a morte de Jezabel não é apenas um relato histórico, mas uma lição viva para nós. Hoje, ela nos ensina sobre a necessidade de refletir sobre nossas ações, sobre o que valorizamos e como respondemos ao chamado divino para a justiça e para a fé. Lições da Bíblia para a vida como essa nos ajudam a alinhar nossos corações com os propósitos de Deus e a evitar os erros daqueles que caminharam antes de nós. Não devemos permitir que a história de Jezabel seja em vão. Ela nos convida a viver de forma íntegra, a honrar a Deus acima de todas as coisas e a buscar sua justiça em todas as áreas da nossa vida. E aí, o que você aprendeu com a história de Jezabel? Essa tragédia não é só sobre o fim de uma rainha, mas sobre o que acontece quando alguém rejeita a vontade de Deus e vive de forma egoísta e orgulhosa. Como está sua caminhada com Deus? Você tem refletido sobre a sua vida e as suas escolhas? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários a sua opinião ou experiência. Queremos saber o que você pensa. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais conteúdos transformadores como este. Tem muito mais para aprender e crescer em fé. Não perca o nosso próximo vídeo, que vai revelar como a palavra de Deus pode mudar a sua vida de maneira surpreendente. Vai aparecer na tela agora. Até lá, que a graça de Deus esteja com você.